Instituto Brasil Solidário apresenta Viva a Biblioteca, Instituto Brasil Solidário, uma série com autores do nosso acervo literário. Episódio 2, Ilan Breman e suas obras do cotidiano. O despertar da paixão pela literatura infantil e juvenil começou em 1992, quando ainda trabalhava como estagiário no projeto de educação não formal e encantava crianças contando histórias. Essa descoberta fez com que se apaixonasse pela literatura infanto-juvenil, quando ele escreveu o seu primeiro livro, sua primeira obra literária, o famoso O Pó do Crescimento e Outros Contos. Olá, sou Zenaide Campos, do Instituto Brasil Solidário, e hoje eu estou aqui conversando com o nosso querido escritor, o Ilan Breman. Ilan, bem-vindo a essa conversa deliciosa sobre essas obras que nós vamos conversar hoje, que eu tenho certeza que eu vou me encantar e que nós vamos nos encantar juntos e encantar todos os mediadores. Zenaide, é um prazer estar aqui com vocês. Eles estão em uma livraria. O trabalho que vocês fazem no Instituto Brasil Solidário é um trabalho importantíssimo, muito importante no nosso país e muito feliz que isso está se expandindo, né? Vocês estão de parabéns mesmo. E falar de literatura é falar sobre a vida, né? Então vamos lá conversar sobre a vida e literatura. Eu estou muito curiosa sobre La Nina Furacán e El Niño Esponja. O livro está entre eles. Eu estou vendo aqui uma obra em espanhol, que maravilha. Eu tenho muitos livros espalhados pelo mundo. A Espanha é um país que eu tenho publicado bastante, né? Mas vão sair agora uns livros novos, né? Independente da data aqui que as pessoas verem aqui o vídeo, eu sempre estou publicando coisas novas na Espanha, depois, enfim, é só procurar. E da Espanha vai para a América Latina, que também é importante. Então você que está me ouvindo, do México, do Peru, República Dominicana, Chile, Uruguai, esses livros estão nesses países porque os leitores me mandam mensagens, Argentina, e os livros vão chegando também, né, da Espanha para esses lugares. Esse livro, né, que é La Niña Huracán e El Niño Esponja, é curiosidade, esse livro, quando ele sai na Espanha, ele sempre sai em catalão também, em valenciano, e nesse caso saiu também outros dois idiomas lá de dentro, que eu fiquei super feliz, que eu nunca pensei que ia ter livros nesse idioma, que é o basco, que é uma língua bem interessante, euskera, e também galego, que é parecido com o português, né? Essa aqui é uma versão em espanhol. Mas esse livro faz parte de uma categoria que eu chamo de narrativas do cotidiano, que são o quê? São histórias que nascem do meu cotidiano familiar, do meu entorno. Eu brinco, Zenaide, que eu sou um pescador do cotidiano. Eu estou com uma vara de pescar. Ele simula segurar uma vara. E de repente acontece algo ao meu redor. Algo pequeno. Eu falo que me interessa mais as formiguinhas do que os elefantes. Os elefantes todo mundo vê, né? O elefante, né? Assim, as formigas pouca gente observa. Às vezes você tem, né, coisas pequenininhas. E o pequenininho me interessa. E quanto mais pequenininho, esse é um clichê, mas é verdade, mais universal é. E a prova viva é isso. Acontecem coisas na minha casa, por exemplo, como esse livro e outros, e são livros que tem em vários cantos do mundo. Esse livro está indo agora para a Turquia, por exemplo. Olha. Então, uma coisa curiosa, um livro que nasce na minha casa, do meu mundo pequeno na Turquia. É a universalidade do pequenininho. Então, eu estou com a vara de pescar, acontece alguma coisa de diferente, pesquei esse cotidiano, levo para o computador, e desse cotidiano, ele tem uma colisão, um encontro com o meu mundo interior, com a minha infância, com a minha imaginação, então da realidade, as minhas leituras, tudo que eu sou se encontra com esse cotidiano. E desse encontro nasce a literatura. O livro, né, A Menina Furacão, está ligado a uma das minhas filhas. Eu não vou contar qual é, né, mas a minha filha sabe qual é. Que até hoje ela está grande, até hoje ela é um furacão. Mas ela é um furacão? Ela, até hoje, ela tem tá grande, continua um furacão. Então, assim, de olhar tanto para ela, assim, a gente sabe quando ela chega em casa, que vai passando assim, rastro de bagunça. Assim, a gente fala, ela vai lá e arruma. Aí no dia seguinte, rastro de... é um furacãozinho. É um furacão. A gente sabe quando ela está na cozinha, tem marcas da cozinha. A gente fala, vem pra cá arrumar. Ela vai e arruma. Sempre arruma, mas a gente sabe que ela passou por lá. É um furacão. Então, quando eu vi isso, falei, é uma menina furacão. Mas eu queria falar ao mesmo tempo, não só dela. Falei, eu queria falar de uma história que batesse também com o contraditório do furacão. E de repente me veio uma ideia, que as pessoas não vão acreditar, mas que é verdade. O menino esponja sou um pouco eu da minha infância, porque eu não era furacão. As pessoas não acreditam, acham que eu sou furacão, mas eu não era furacão. Eu era um menino mais quietinho. Então, o meu furacão estava aqui, ó, na minha cabeça.
na minha imaginação, eu sempre fui um menino criativo. Mas, assim, não era como ela, essa agitação de bagunçar. Então, assim, de repente me veio essa ideia de brincar com uma menina furacão e um menino esponja que eu fui tirando um pouco da minha infância. É claro que não é uma biografia. Sim. São características do menino esponja que eu coloquei no texto. E fui fazendo essa relação, esse encontro. E como cada um pode aprender com... É uma história linda, né? Os adultos amam, as crianças amam. De como essas duas crianças se encontram, né? Um que tem muita coragem, Sim. outro que tem medo, né? Assim, então o menino que tem medo, o menino esponja, ele tem uma tartaruga. E eu tive uma tartaruga. E a menina furacão diz, traz ela pra cá. E ele fala, não, ela vai se perder, ela vai morrer, não quero. Só que ela insiste tanto, fala, traz, a gente vai cuidar, que ele traz. E a menina furacão tem um cachorro. Aí os dois se encontram, o menino fica apavorado, acho que a tartaruga vai perder a cabeça. E de repente a tartaruga vai lá e ela que morde o cachorro, dá uma mordida no nariz do cachorro. Aí a menina furacão, ela diz, tá vendo? Às vezes os pequenos nos surpreendem. Às vezes aquele que a gente acha que é o mais fraco nos surpreende. Sim. E dá uma luz isso para esse menino esponja, né? Ilan abre um livro em espanhol. Ela nasceu em uma manhã de tormenta, e enquanto sua mãe gritava com dores do parto, o mundo era um estrondo de trovões e vento. Mas o estrondo maior de todos foi ela, a menina furacão. Nasceu com os olhos abertos, atentos e inquietos. Sua boca se mexia sem parar, em busca do conforto no seio quentinho e seguro de sua mãe. Desde muito cedo, todos descobriram a força do vento e dos pulmões da menina furacão. Chorava com uma força descomunal e sorria com a mesma intensidade. Ilan folheia o livro. É um livro que ele dialoga muito, por exemplo, com outro livro que eu queria falar rapidamente, que acho que é um bom exemplo disso, que é o Papai é Meu. Segura o livro mostrando a capa. Sim, papai, vamos trocar aqui de lugar, aqui, por aqui, para o pessoal ver. Aqui. Coloca Papai o livro exposto ao lado. Papai é Meu, que tem muito a ver com isso, de uma relação, de uma pescaria. Eu vou contar para vocês como isso é. A origem desse livro também é fantástica, né? Você vê que eu gosto dos meus livros, né? Sim, mas é muito legal essa história. As pessoas se identificam muito. Eu estava andando com as minhas duas filhas num parque, as mãos dadas, e a minha pequenininha de 3 anos me parou e me puxou para o lado dela e falou, papai é meu. Eu achei lindo. Mandei um beijinho para ela, meu amor, tá bom. Aí quando eu fui continuar a andar, a mais velha me travou, olhou para a irmã nova e fez assim, papai é meu. Eu achei legal, nossa, me senti importante. Dei uma piscadinha para ela, dei um beijinho, mandei, falei, tá bom meninas, vambora. A pequena enlouqueceu e começou a me puxar, papai é meu. A mais velha, papai. Ou seja, elas começaram a disputar o pai, me machucando, tava doendo, às vezes esqueceram de mim, era uma disputa delas. E foram pro lado, pro outro, eu fiquei nervoso, escritor fica nervoso, tá? Aí eu dei um grito, para! A pequenininha ficou assustada, que foi, pai? Falei, você quer rasgar o seu pai pela metade? Ela olhou pra mim, e o que ia acontecer? Você ia ficar com uma metade de pai, metade de pai. Ela falou, mas, e aí? Não, ia ficar com metade. Ela começou a pensar, falou... Ilan coloca a mão no queixo em tom de Que pensamento. legal! Só pra mim? Uma metade de pai ia rasgar pela metade, ia ficar só pra... Que legal! Aí, na cabeça dela, ia rasgar o pai, né? E ia ficar só com a metade. Pronto, eu tinha a história pronta. Aí eu fui pra... Mesma coisa do outro livro. Eu fui pro computador, fui trabalhar. E na minha história, o pai é rasgado. Tem uma história, tem uma parte do pai rasgado. Só que, obviamente, não ia deixar assim. Aí as meninas, elas falam, fizemos besteira, porque metade de pai sai pra nada. Não pra nada. Então elas vão pra uma papelaria e encontram, ainda bem, cola para unir pai. Muito barato, gente, cola para unir pai. E passam no pai e grudam ele de novo. E dizem no final, bom, agora papai é nosso. Papai é nosso. Elas se resolvem, né? Mas a história nasceu de um fato real. Sim. De uma disputa real entre as irmãs, de uma fala com a minha filha, e assim nasce essa história. Sim. Ilan, sempre nos nossos cursos, né, AD e também nas formações presenciais, com os professores, quando a gente vai, né, para as escolas, para os municípios, onde tem todo aquele momento de levar o acervo, né, que a gente apresenta as suas obras, e eu sempre falo para eles da importância deles cada vez mais se aproximarem, né, dos autores, né, conhecer vocês, conhecer as obras. E quando eu conheci esse livro, né, eu comprei o livro e tudo,
E eu sabia quem era a menina furacão. Não conta, não conta. Não se preocupa, não vou dar nenhum spoiler mais do que os necessários. E só foi possível eu me reconhecer aqui e saber quem era a menina furacão e o menino esponja exatamente por essa aproximação através das suas obras, né? Essa minha curiosidade de saber quem é você, de onde você vem, quem é a sua família, como você produz as suas obras, né? Quantas obras você tem aí em tantos países editados, né? E é essa maravilha. Mas mostra essa que está no seu colo para a gente então, também. Esses também são livros assim que eu faço do cotidiano, só de curiosidade. Eu não vou contar aqui, só para as pessoas saberem, né? Que está em espanhol, né? Que é A Cicatriz. E A Cicatriz é uma história que nasce também de um machucado da minha filha. Na capa, uma menina chorando. Esse machucado nasceu uma narrativa mostrando que toda marca conta uma história, toda cicatriz conta uma história que muita gente fala assim. Eu li essa história para o meu filho e ele começou a falar. As pessoas falam de suas marcas. Da marca da vacina, da marca da cirurgia, da pontinha do dedo que se machucou. É uma história que faz as pessoas falarem, né? Que é A Cicatriz. E um outro livro que nasceu também do cotidiano, esse aqui é um pouquinho mais recente, Quem assoplado minhas velas, Quem assoprou as minhas velas, né? Que também nasceu de um aniversário que eu estava, e eu vi um menininho que é amigo da família, ele tinha 5 anos, ele ia assoprar as velas do bolo e ele estava tão feliz que a parte mais legal é assoprar a vela quando você é pequeno, né? Ele foi fazer, ele encheu o peito, aí eu pensei uma coisa meio ruim, assim, meio malvada, que alguém ia vir e ia assoprar antes dele e que ninguém ia saber. E na hora me veio essa ideia e vi uma história também inteira na cabeça e eu escrevi num guardanapo a sinopse e depois fui para casa desenvolver. Uma história linda. E tem o mistério de quem assoprou, e aparece, tem uma ligação com o passado, enfim, não vou contar o segredo, mas as pessoas se emocionam muito com essa história, né? E que também nasceu do cotidiano. Eles seguram livros. E eu queria, né, dizer para você, Irã, da nossa gratidão por esse momento, por compartilhar tantas histórias, né? A nossa riqueza, um escritor brasileiro, publicado em tantos países, e como isso é importante, a nossa arte é você, e você agora ter a possibilidade de também o seu acervo chegar até esses países, né, através da ação do Instituto Brasil Solidário. E em nome do Instituto, eu só quero dizer a você que a gente possa levar, como eu sempre digo, essa arte, esse sonho, esse alimento para a alma, né, como você disse, essa oração, essa história para as crianças, nessa riqueza, né? Olha, eu forme muitos leitores. Eu que agradeço, Zenaide, assim, fico muito feliz de ter encontrado vocês, né? Há alguns anos e ter essa troca. E eu queria terminar com uma fala que é o seguinte, olhando para a câmera, né? Deem banhos diários de linguagem nos seus filhos e alunos. Deem banhos diários. Quanto mais banhos diários de linguagem, narrativa, de histórias, estou afirmando, mais preparados eles estarão para a vida de fora e para a vida de dentro. Muito banho de histórias, tá bom? Obrigado. Em nome do Instituto Brasil Solidário, gratidão mais uma vez. Ilan lê novamente o livro da Menina Furacão. O menino esponja nasceu em um dos dias mais quentes da história. Nasceu com os olhos fechados e o corpo encolhido. Quando olhou para sua mãe a primeira vez, imitou seu sorriso, tímido. Em casa só chorava, não pedia muito e dava pouco trabalho. Às vezes ninguém notava sua presença, enquanto ele notava a presença de todos. Demorou para engatinhar, andar e falar. Ele fazia tudo com muito cuidado e prestando muita atenção. De fato, a atenção ele tinha de sobra, vivia observando todo mundo ao seu redor. Ele fecha o livro. A tela fica branca, em letras pretas, realização, Instituto Brasil Solidário, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.